Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando com informações de Fluminense aí para vocês. E a gente traz aqui um combo, né, de informações e já iniciando o nosso papo. Antes de iniciar o nosso papo, na verdade, pedindo a vocês para não se esquecerem, né, de se inscrever no canal, deixar o like, muito importante fazer isso. Fazendo isso, se diz que esse conteúdo é legal, nos ajuda a crescer cada vez mais. Pedir também para você dar um hype nesse vídeo. Você que está aí, é só chegar o comentário para o lado, clicar no hypar, pô, vai ajudar a gente pra caramba, não custa nada você dar um hype, o hype é muito importante e ajuda esse conteúdo a ir muito mais longe do que vocês podem imaginar. Então deixa o seu hype e ajuda o canal. Galera, vamos iniciar aqui nosso papo trazendo algumas informações sobre o Fluminense. A gente já começa aqui falando sobre o Serna, né? No último fim de semana, após a derrota para o São Paulo, vocês, né, devem ter visto lá no Jornada, o Serna foi indagado se realmente houve proposta do Atlético Nacional por ele, né? E ele assumiu, falou, olha, houve proposta sim do Atlético Nacional, mas eu estou focado aqui no Fluminense. Deixou claro, né, que ele tem um foco total no Fluminense, em continuar no clube, aquela história toda. Mas assim, desde daquela informação que ele teve, uma semana antes daquela informação que ele deu ali para o Jornada, a gente já vinha apurando a possibilidade dele sair do Fluminense, né? Teve aquele atrito lá com o empresário, o próprio Renato depois bateu forte no empresário, criticando a atitude do empresário do Serna, e a gente descobriu, né, naquela semana anterior, que não tinha caído muito bem a declaração do Renato com tom de deboche, dizendo que todo empresário acha que o seu jogador é um novo Messi, né? E, assim, o empresário do atleta até esteve no Rio assistindo ao jogo contra o Cruzeiro, né? Ele acompanhou o jogo contra o Cruzeiro, esteve lá no camarote acompanhando o jogo contra o Cruzeiro, eu estava lá e o vi lá, né, acompanhando o jogo contra o Cruzeiro, e assim, o Serna deu sinal para o seu empresário para, se surgir uma oportunidade, uma possível negociação. Inclusive, o empresário do jogador vê com bons olhos, isso também é informação para vocês, uma possível negociação envolvendo o Inestrosa, né, que era o que o Atlético Nacional queria. Então, assim, isso está parado, mas eu tenho certeza que essa não negociação do Serna com o Atlético Nacional, ela parte muito mais pelo interesse do Fluminense do que propriamente pelo interesse do atleta. Se o Fluminense quisesse colocar o atleta no rolo para uma negociação com o Atlético Nacional, provavelmente ele aceitaria, tá? Porque, assim, de fato ele não está muito satisfeito com o fato de não ter uma sequência no Fluminense. Ele acredita que pode ter entregar mais se tiver mais sequência, e isso não tem rolado, tá bom, galera? Então, uma informação para vocês sobre o Serna. Dando sequência aqui, a gente vai falar um pouco sobre Renato. Renato, como saiu ontem no GL, enumerou, a gente tinha trazido na semana retrasada essa informação, né? Que o Renato pediu um zagueiro, um meia de ligação e um atacante, o camisa 9. E assim, o 9 era a prioridade, né? E continua sendo a prioridade. O Fluminense já negocia com um meia, também tenta um atacante de lado e também busca o 9. Mas assim, o Renato, de certa forma, ele tem dado uma cobrada na diretoria do Fluminense contra contratações, né, contra jogadores. Ele tem sido mais enfático na necessidade de contratação urgente, né, principalmente o camisa 9, que é uma busca, e mais do que nunca agora o Renato também tem cobrado muito a contratação de um zagueiro. O técnico entende, né, que com a contusão do Ignacio, a contratação de um zagueiro virou uma prioridade no Fluminense. O Fluminense busca esse jogador no mercado, mas está muito difícil negociar com esses jogadores, porque são oportunidades escassas e o próprio Fluminense reconhece isso, mas há uma certa cobrança do Renato para que o Fluminense consiga trazer o quanto antes um zagueiro e um 9, que são a prioridade. Por mais que o Fluminense hoje negocie com 2 jogadores que o Renato pediu, né? E vocês estão vendo aí, né, que é o Lucas Ribeiro e o Vitinho. O Fluminense, o Renato quer muito,
e tem exigido, até cobrado, a contratação de um zagueiro de um camisa 9. Então, isso daí é prioridade para o Fluminense. A preocupação é que camisa 9 e que zagueiro que vai surgir aí nessa janela. Vamos torcer para que sejam jogadores que decidam. Dando sequência, galera, falar aqui sobre o Lucas, né? O Lucas Ribeiro. A gente tem visto aí informações, né, sobre o Lucas Ribeiro, possibilidade do Lucas Ribeiro vestir a camisa do Fluminense. O Fluminense, segundo o Netflix, segundo o GE, fez proposta oficial pelo jogador e o Lucas Ribeiro está muito próximo aí do Fluminense, né? O jogador, informação que a gente também obteve aí, né, conversando com algumas pessoas, é que o Fluminense, o Lucas Ribeiro quer jogar no Fluminense, ele quer, né, mas agora está na mão do Mamelodi Sundowns, e a gente vai colocar aqui rapidamente para vocês aqui a matéria do GE, que traz isso daí, traz a informação aí. Fluminense faz proposta por Lucas Ribeiro e aguarda a resposta do Mamelodi. Tá aqui, né? Fluminense abre conversas para tentar a transferência do jogador, vem dizendo, né, que ao mesmo tempo o Fluminense recebeu sinalização positiva por parte de Lucas Ribeiro sobre voltar a atuar no Brasil e defender o Fluminense. Ele enfrentou o clube na fase de grupos do Mundial de Clube no empate. Então, assim, tem o sinal verde. O jogador quer jogar no Fluminense. Ele tem 2 empresários que são mais atuantes no Brasil, um na África do Sul, né? E ele quer, não é uma questão mais de só o Fluminense estar fazendo a proposta para o Mamelodi, não. O Lucas Ribeiro quer jogar no Fluminense. Ele pediu para jogar no Fluminense. Ele já comunicou ao Mamelodi que ele tem interesse de jogar no Fluminense. Agora, segundo o GE, falta o Mamelodi aceitar a proposta do Fluminense, que a gente ainda não sabe qual é. O GE não detalha aqui valores da proposta feita ao Mamelodi Sundowns, mas, de fato, o Lucas Ribeiro quer jogar no Fluminense, tem proposta para o Mamelodi, mas depende agora da aceitação do próprio Mamelodi, já que o Lucas Ribeiro pediu ao time sul-africano para ser negociado com o Fluminense, e a gente vai ter que aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Dito isso, né, trouxemos aí, repercutindo aqui a informação do Lucas Ribeiro do GE, uma informação do canal para vocês. A negociação com o Vitinho, diferente do que muitos estavam bancando, né? O próprio André trouxe aí que estava 99% tudo certo. O Flunáticos disse que ele já era jogador do Fluminense. A informação que eu tive de bastidor é que essa negociação não está tão avançada assim, né? E que, assim, o Fluminense ainda é o favorito aí, teórico, para contratar o jogador, né? Mas o contrato está na mão do jogador, a proposta está na mão do jogador, mas o jogador ficou muito assustado com a repercussão negativa por parte da torcida do Fluminense, né? Que lotou o seu Instagram. A gente tinha trazido isso ontem, né? De que o clube não estava entendendo, dirigentes do Fluminense ficaram surpresos com a repercussão negativa da torcida, né, e não entendiam o porquê disso. Eu até fiz uma crítica, né, falando que, pô, os caras não acompanham, não é possível que eles não acompanhem as redes sociais e tudo mais para entender o repúdio da torcida, mas assim, o próprio Vitinho ficou muito assustado com a repercussão negativa e isso fez ele dar um passo atrás nessa possível negociação com o Fluminense. Então há um problema aí, o jogador tem proposta da Arábia Saudita, é uma proposta muito superior, mas era interesse do atleta de voltar para o Brasil, né, de voltar a morar no Brasil, de ficar no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro. Só que o Fluminense levava vantagem por conta disso, porque ele queria voltar a morar no Rio de Janeiro, só que ele se assustou com a repercussão negativa por parte do torcedor do Fluminense nas redes sociais. Isso pode atrapalhar a negociação dele com o Fluminense, segundo informações que eu obtive de bastidores, é que o jogador está realmente preocupado com essa repercussão negativa. Eu também ficaria, imagina, você ter que fechar o teu Instagram porque veio um monte de torcedor do time que quer te contratar dizendo que não quer você. Eu não iria pro time, né? Mas aí depende do jogador, né? Ele é que tem que decidir isso. Claro que se ele jogar bem 1, 2 jogos, fizer gol, der passe, logo a torcida cai nas graças do cara e aí acabou o problema. A gente sabe como é que é o torcedor. O torcedor é assim, ele odeia até o cara chegar em campo e fazer a diferença, né? Então também tem isso, aí vai depender da personalidade do próprio Vitinho, mas ele se assustou quando, segundo informações que eu obtive, quando viu essa repercussão nas redes sociais. Beleza, galera? Então esse foi o Resenha Expresso de hoje, surgindo mais alguma notícia de Fluminense durante o dia de hoje, eu trago para vocês. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, valeu!